Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que o governo espanhol, não satisfeito com o desastre migratório que o país enfrenta, neste momento ainda vai atribuir 300 mil vistos a imigrantes sem documentos anualmente, porque, alegadamente, estes senhores fazem falta à economia. Meus caros, vamos ver esta notícia que eu acho que é importante. Temos aqui alguns dados para consultar, até porque, se bem me lembro, a imigração ilegal de 2023 para 2024 tinha aumentado 220 e qualquer coisa por cento em Espanha, enquanto que em Itália, por exemplo, tinha diminuído 69%, que eu acho que são dados importantes. E, portanto, vamos ver, meus caros, esta notícia, porque o governo espanhol, à boa moda socialista, em vez de ajudar pessoas, nomeadamente naquele que foi um dos maiores desastres naturais que Espanha já enfrentou, estes senhores estão preocupados com imigrantes. O habitual, não há nada de novo. Vamos então ver, meus caros, onde é dito que Espanha vai conceder vistos a cerca de 300 mil imigrantes sem documentos por ano. A política que irá autorizar vistos de trabalho e residência a imigrantes entrará em vigor no próximo mês de maio e visa aumentar a mão de obra envelhecida do país. A ministra espanhola de Inclusão, Segurança Social e Imigração anunciou esta alteração ao regulamento durante uma entrevista a um canal de televisão espanhol na quarta-feira. O regulamento abre portas que antes estavam fechadas através de 3 chaves: formação, emprego e família. 3 chaves que conduzem à inclusão, mas com elevados padrões em termos de requisitos legais e de direitos humanos. Portanto, atribuir direitos a toda a gente, borrifarem-se para os espanhóis. Aliás, como sabem, os espanhóis neste momento não vos suportam, diga-se de passagem, e portanto vocês, além de já terem um problema da imigração, o que é que vocês fazem? Abrem ainda mais as portas. Eu acho que sim, eu acho que é uma situação adequada e, portanto, eu espero que a Europa reaja rapidamente, porque estes senhores não vão parar. E estão-se a borrifar, porque ninguém nos perguntou a nós se nós queríamos ser substituídos culturalmente falando. Ninguém nos perguntou. Não nos foi perguntado se nós gostaríamos de desaparecer enquanto povo. Isto não foi uma questão que nos tenha sido feita. E é o que está a acontecer. A matemática não mente, meus amigos. Enquanto que estes senhores são favorecidos, tendo em vista a ideia da inclusão e dos direitos humanos, acabam por ter filhos, por se multiplicarem em países europeus, por estarem cá e por chegarem massivamente de outros países. Os países europeus não têm filhos ao mesmo ritmo que estes senhores chegam e depois, além de, nomeadamente em Portugal, termos uma população envelhecida e falecerem pessoas, os jovens saem do país e o povo desaparece, meus amigos. A matemática é o que é. E, portanto, não precisamos de teorias da conspiração para comprovar o que eu digo. Imigração massiva, um país envelhecido, jovens a sair e os que ficam não têm filhos porque não há condições para sair de casa dos pais. Meus amigos, vamos ter um povo substituído, se calhar em 10 anos. Não dou muito mais do que isso. A política deverá entrar em vigor em maio de 2025, vai permanecer em vigor até 2027. Esta medida faz parte da tentativa de Espanha aumentar a sua força de trabalho face ao envelhecimento da população. Eu tenho uma sugestão. Querem aumentar a força de trabalho? Parem de estrangular as empresas do ponto de vista fiscal, permitam que as empresas criem postos de trabalho, permitam que os vossos jovens saiam de casa numa idade adequada, porque eu sei que a Espanha também não está muito bem nesse ranking, apesar de que está melhor que Portugal, e isso também não é difícil, mas a Espanha também não está muito bem nesse ranking. Permitam que os jovens saiam cedo de casa, constituam família e daqui a 10 aninhos, talvez, começam a ter mão de obra. Já pensaram nisso? O que é que acham? Em vez de estarmos a importar o terceiro mundo para colmatar as ditas necessidades económicas, porque como não há cotas, estes senhores não fazem ideia quais é que são as necessidades económicas e começam a importar estrangeiros do terceiro mundo para nos substituir. É tão simples como isto. E eu não estou aqui a dizer que e tal é uma teoria da conspiração. Não é nada disso, é matemática. 250 mil pessoas. Em Portugal os números eram semelhantes. Entram anualmente. Nós temos 85 mil nascimentos anuais e já há uma grande representatividade de estrangeiros com filhos nestes 85 mil. E depois, os idosos vão falecer, infelizmente, é o que é o curso natural da vida, e os jovens que estão cá, os jovens portugueses que seriam mão de obra e que poderiam ter filhos, vão para países onde os salários são mais adequados. E, portanto, os jovens vão-se embora, os idosos vão falecer, e depois ficamos com 85 mil nascimentos, além da chegada massiva de 200 e 300 mil pessoas anualmente. O que é que acontece do ponto de vista matemático? Daqui a 10, 15 anos estamos em minoria no nosso país. E eu pergunto-vos se alguém vos questionou sobre a vossa vontade de serem substituídos. É a pergunta que fica no ar. Segundo a ministra, a Espanha precisa de 250 mil trabalhadores estrangeiros registados por ano para manter o seu status social e explicou que a política de legalização não visa apenas a riqueza cultural e o respeito pelos direitos humanos, mas também a prosperidade. A riqueza cultural, veja-se bem. Todas as culturas, menos as europeias. Portanto, o favorecer de todas as culturas, mas qual é a preocupação destes governos na cultura portuguesa, na cultura espanhola,
na cultura francesa. Não há preocupação, não há investimento. Em Portugal, principalmente, não temos investimento praticamente nenhum na cultura. E o investimento que temos na cultura é dominado ideologicamente. É tão simples como isto. E, portanto, a cultura portuguesa verdadeiramente e propriamente dita, estou-se a borrifar para ela, a portuguesa e a espanhola. No entanto, a cultura e o enriquecimento cultural de pessoas que vêm de fora, aí sim, esses é que são importantes. Hoje podemos dizer que Espanha é um país melhor, acrescentou. Eu diria que os espanhóis discordam dessa afirmação. Esta reforma simplifica os procedimentos legais e administrativos para a obtenção de autorizações de trabalho e residência. Permite que migrantes se registrem como trabalhadores independentes ou assalariados e dá-lhes garantias adicionais em termos de direitos laborais. A lei também alarga para 1 ano o período de validade de visto anteriormente concedido aos candidatos de emprego, que era 3 meses. Meus caros, portanto, a Espanha, numa situação agradável como é a atual, neste momento abre ainda mais portas para imigrantes, e não fiquem a pensar que isto vai ser única e exclusivamente em Espanha, porque o Partido Socialista, se volta a ter as mãos no poder, ainda para mais com um líder mais ideológico do que António Costa, como é Pedro Nuno Santos, meus amigos, posso-vos garantir que estamos substituídos no prazo de 5 anos tranquilamente. E, portanto, não podemos ignorar isto. A questão da imigração está a colocar em causa as estruturas basilares da nossa sociedade e não podemos ignorar, em primeiro lugar, as nossas necessidades económicas, que devem ser definidas através de cotas. A questão da nossa identidade, que não pode ser ignorada. Meus caros, a nossa identidade é o que garante a coesão social e que ninguém estranhe que estes senhores estejam a incentivar aquilo que eventualmente será um conflito nas ruas do próprio país por causa de tensões sociais geradas por causa da imigração massiva que estes senhores favorecem. Meus amigos, se o Partido Socialista e o PSD não é muito melhor, diga-se de passagem, apesar de implementar algumas medidas que sozinhas não servem de grande coisa, mas efetivamente não visam aumentar a imigração. Olhem, falo-vos, por exemplo, da extinção da manifestação de interesse. Isso, por exemplo, é uma boa medida. Agora, sem fiscalização e sem outras medidas, torna-se completamente inútil, mas seguramente que não vai aumentar a questão da imigração. Agora, meus amigos, se o Partido Socialista volta a ter nas mãos uma maioria absoluta ou algo semelhante, eu posso-vos garantir que a situação da imigração vai piorar e, portanto, muito cuidado com o que é feito nas próximas eleições. Estamos-nos a aproximar cada vez mais de anos decisivos, não só por causa das tensões geopolíticas que se passam nesse mundo todo, mas também por causa da questão da imigração. Há um crescimento da direita radical e populista e eu, mais uma vez digo, não vejo estes termos como algo pejorativo, é o que é, eu sou favorável a estes termos. Aliás, eu sou de um partido, de uma dita direita radical, portanto eu tenho cartão de militante, portanto como podem imaginar eu não vejo isso como algo negativo, o que é diferente de uma direita extremada. Eu estou sempre a falar destes termos, mas acho que são importantes de ter em conta e, portanto, há um crescimento desta nova direita, digamos assim, que efetivamente visa melhorar as condições e regular a questão da imigração e, portanto, eu espero sinceramente que haja a legitimação daquela que é a regularização da imigração através da tomada de posse de Donald Trump, que efetivamente já admitiu que vai fazer deportações em massa e que vai pôr os Estados Unidos da América MAGA, não é? Make America Great Again. E, portanto, vamos ver o que é que acontece, mas eu acho que líderes europeus vão passar a ter mais legitimidade por causa da atuação de Donald Trump e isso vai ser normalizado, citando os liberais, que é uma palavra que eu não gosto nada, mas vai ser normalizado e, portanto, eventualmente o centrão vai começar a virar à direita do ponto de vista das políticas da imigração para se manter no poleiro. Não é porque mudaram de opinião, não é porque ganharam senso comum, é única e exclusivamente porque se vão manter no poleiro, mas eu sinceramente, da minha parte, interessa-me pouco a razão pela qual eles alteram os seus posicionamentos, eu quero é que alterem os seus posicionamentos. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 5.000 subscritores, muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.